sexual contra crianças. 1. Informe as autoridades qualquer suspeita séria de abuso sexual. 2. Consultar imediatamente um pediatra ou médico de família para atestar a veracidade da agressão, quando houver sido concretizada. O exame médico pode avaliar as condições físicas e emocionais da criança e indicar um tratamento adequado. 3. A criança abusada sexualmente deve submeter-se a uma avaliação psiquiátrica por um ou outro profissional de saúde mental qualificado, para determinar os efeitos emocionais da agressão sexual, bem como avaliar a necessidade de ajuda profissional para superar o trauma do abuso. 4. Ainda que a maior parte das acusações de abuso sejam verdadeiras, pode haver falsas acusações em casos de disputas sobre a custódia infantil ou em outras situações familiares complicadas. 5. Quando a criança tem que testemunhar sobre a identidade de seu agressor, deve-se preferir métodos indiretos e especiais sempre que possível, tais como o uso de vídeo, afastamento de espectadores dispensáveis ou qualquer outra opção de não ter que encarar o acusado. 6. Quando a criança faz uma confidência a alguém sobre abuso sexual, é importante dar-lhe apoio e carinho. Este é o primeiro passo para ajudar no restabelecimento de sua autoconfiança, na confiança nos outros adultos e na melhoria de sua autoestima. 7. Normalmente, devido ao grande incômodo emocional que os pais experimentam quando ficam sabendo do abuso sexual em seus filhos, estes podem pensar, erroneamente, que a raiva é contra eles. Por isso, deve ficar muito claro que a raiva manifestada não é contra a criança abusada. Sequelas. Felizmente, os danos físicos permanentes como consequência do abuso sexual são muito raros. A recuperação emocional dependerá, em grande parte, da resposta familiar ao incidente. Embaraçada.com. As reações das crianças ao abuso sexual diferem com a idade e com a personalidade de cada uma, bem como com a natureza da agressão sofrida. Um fato curioso é que, algumas, raras, vezes, as crianças não são tão perturbadas por situações que parecem muito sérias para seus pais. O período de readaptação depois do abuso pode ser difícil para os pais e para a criança. Muitos jovens abusados continuam atemorizados e perturbados por várias semanas, podendo ter dificuldades para comer e dormir, sentindo ansiedade e evitando voltar à escola. As principais sequelas do abuso sexual são de ordem psíquica, sendo um relevante fator na história da vida emocional de homens e mulheres com problemas conjugais, psicossociais e transtornos psiquiátricos. Antecedentes de abuso sexual na infância estão fortemente relacionados a comportamento sexual inapropriado para a idade e nível de desenvolvimento, quando comparado com a média das crianças e adolescentes da mesma faixa etária e do mesmo meio sociocultural sem história de abuso. Em nível de traços no desenvolvimento da personalidade, o abuso sexual infantil pode estar relacionado a futuros sentimentos de traição, desconfiança, hostilidade e dificuldades nos relacionamentos, sensação de vergonha, culpa e autodesvalorização, a baixa autoestima, distorção de imagem corporal, transtorno borderline de personalidade e transtorno de conduta. Em relação a quadros psiquiátricos francos, o abuso sexual infantil se relaciona com o transtorno do estresse pós-traumático, com a depressão, disfunções sexuais, aversão a sexo, quadros dissociativos ou conversivos, histéricos, dificuldade de aprendizagem, transtornos do sono, insônia, medo de dormir, da alimentação, como por exemplo, obesidade, anorexia e bulimia, ansiedade e fobias. Para referir, Balone GJ, abuso sexual infantil, in. Psicweb, internet.